Olá, que se encontrem todos bem, bem-vindos também ao Espaço do Astro, hoje com os dados ciganos. Ele é colocado também nesta roda astral, o tema aqui às segundas-feiras é livre, portanto, nos comentários houve algumas pessoas que me pediram, ou que deram sugestão de que haveria de fazer aqui também, dentro do dado 1, 2 ou 3, se de facto ele continua a pensar em mim ou se ele pensa em mim. Se tem também uma sugestão e queria vê-la, pois nos comentários ou envie mensagem, que depois terei todo o prazer de facto de, numa próxima segunda-feira ou no outro dia, também responder a essa sua sugestão. Terei todo o prazer em fazer. Portanto, para já e para hoje é de facto se ele continua a pensar em mim. Se está a ver o vídeo agora, já sabe que ainda vai a tempo de escolher o dado número 1, número 2 ou o dado número 3. Então vamos lá perceber, e para quem escolheu o dado número 1, se de facto ele continua a pensar em si, se tem pensamentos consigo. Vamos ver o que é que os dados aqui irão mostrar. Então vamos perceber o seguinte, portanto, para quem escolheu de facto o dado número 1, percebe-se que esta outra pessoa, portanto, poderá andar aqui, digamos, a viajar um pouco no pensamento, a utilizar o pensamento. Ele tem a ação e atitude, isso quer dizer que de alguma forma pensa em si. Depois ainda mostra que sentimentos que ficaram meio parados voltam a fazer ou voltam a ter mais força, a ganhar mais força, a ter mais sentido, não é? Continua a dar aqui uma ligação forte, a ligações anteriores, esta terá a ver, obviamente, consigo. Ainda nos fala aqui de uma mulher em que tem pensamentos, em que olha para essa pessoa ou para essa mulher e percebe que essa mulher tem capacidades, tem uma série de facto, de patamares mais acima, olha de uma forma diferente, neste caso continuará a pensar de uma forma diferente. Ainda mostra aqui de alguém que teve uma entrega grande por ele, de alguém que queria ser um ombro amigo e, por fim, ainda mostra aqui também caminhos abertos, livres e desimpedidos, se bem que a outra parte custa um bocadinho a pedir perdão ou a ajoelhar-se ou a admitir que esteve errado. Portanto, para quem escolheu o dado número 1 e de facto na pergunta que sugeriram, que é se ele ainda pensa em mim, ele ou outra pessoa, portanto percebemos que é claramente sim. Irei repetir, portanto, alguém que ainda anda a viajar um pouco, que tem ou que quer voltar a ter ações e atitudes em que o despertar dos sentimentos antigos fica mais forte, está mais forte, a ligação ou a conexão com esse passado consigo acaba por estar sempre presente na vida da outra pessoa, olha para essa mulher, para si, e vê num patamar mais acima, vê também como alguém que deveria prestar uma honraria, alguém que se sacrificou, que deu muito dela, neste caso para ele, e que queria ser um ombro amigo. Houve de facto depois aqui este desvio, mas continua a mostrar ou a querer mostrar agora que poderá o caminho vir a estar livre e desimpedido para acontecer ou para poder de facto um reencontro. Não é? Para quem escolheu para quem escolheu o dado número 2, vamos então ver aqui na mesma pergunta, obviamente, o que é que os dados irão mostrar. Então, e para quem escolheu o dado número 2, e a pergunta, obviamente, que é a mesma de que se ele continua a pensar em mim, percebe-se que essa pessoa, acima de tudo, se for de signos gêmeos, continua a ter um desgaste onde está. Vamos lá ver, a resposta é positiva, sim, continua a pensar. Agora, essa pessoa continua a ter um desgaste enorme, portanto, na relação que está agora, continua, de facto, a ter ali uma série de zangas onde está, o pensamento está direcionado para si, é uma parte kármica, será uma pessoa aqui que tenha uma ligação muito forte,
uma ligação, digamos que até kármica, não é? Era aquele amor que pareceria que ia ser para a vida toda. Depois mostra-nos ainda, de facto, aqui este trevo, o desejo, para mais tarde algo está semeado, mas por fim o chicote aqui, portanto a carta da magia, levou que essa pessoa fosse parar ou fosse deslocada para um outro lado. Portanto, para quem escolheu o dado número 2, a pessoa continua a pensar, no entanto, está quase como envolta em nevoeiro. Tem pensamentos sobre si, certo, mas depois tem um desgaste mais mental. O pensar em si traz uma série de desgastes, e traz uma série de desgastes porque alguém aqui direcionou com a carta com o dado do chicote, aqui uma magia em que algo estava semeado e com uma série de duras batalhas, mas conseguiu desviar de um propósito, e esse propósito seria de facto uma ligação kármica e um amor quase que eterno, não é? Por fim, e para quem escolheu o dado número 3, e se de facto continua aqui a pensar em si, eu vou dizer que, para quem escolheu o dado número 3, para além de estar a pensar em si, poderá rapidamente dar notícias, a querer voltar ao seu caminho, ou podendo até querer reconstruir, nem que seja só uma amizade, porque no pensamento dessa pessoa continua a estar a casa, o lar, uma ligação forte, continua a estar alegria, preenchimento interior, desejo de reconstruir até o próprio ninho, portanto, a própria ligação sentimental. É um processo kármico ligado aqui à casa do balanço, à casa das parcerias, dos relacionamentos, a própria casa, a própria caracol que representa aqui uma casa, e depois ainda nos mostra que este período da ausência tem a ver com alguma falsidade, algum mau direcionamento. No entanto, estamos num período de mudanças e que poderá aqui abrir-se portas para, de facto, para dar esta continuidade. Percebendo então aqui que no dado número 3, continua o pensamento também é positivo, é sim, mas é bem mais forte e bem rapidamente mais alcançável. O único senão aqui é que teria que ser você a direcionar aqui a abertura de portas, a ser você aqui a promover um pouco esta parte sentimental ou a dar abertura para isso, porque de resto, de facto, o reconquistar, o refazer o ninho, a parte kármica, bem como a necessidade de querer se direcionar para si, ela aqui está presente. Continuação de uma boa segunda-feira, que a semana sorria sempre. Um abraço forte.